mas deixa eu dar uma valorizada nessa história. Vou aumentar só um pouquinho, mas sem inventar. Uma mini mentirinha não faz mal a ninguém. Será mesmo, gente? Para a família da Fabiane Maria de Jesus, a mentira ganhou proporções fatais. Ela foi vítima de uma fake news e confundida com uma sequestradora de crianças. Isso foi em 2014, na cidade paulista de Guarujá, no litoral sul de São Paulo. E aí ela foi linchada até a morte, deixando 2 filhas. Portanto, gente, fake news é o tema que a gente vai dialogar no Diálogos da Cidade de hoje. E eu recebo aqui no estúdio o consultor na área de proteção de dados e cibersegurança, que é o Rodrigo Marques. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Daniela. Já começamos com uma história forte, né? Aonde a fake news pode chegar, né? De mentirinha em mentirinha, ela pode se tornar uma verdade e aí ganhar proporções inimagináveis, como no caso da família da Fabiane, né? Uma coisa muito séria. Com certeza, com certeza. Daniela, a fake news, ela tem um problema grave. Ela sempre tem uma aparência de verdade, né? Muitas vezes, inclusive, são notícias deturpadas que tinham um aspecto de verdade porque são oriundas de uma notícia verdadeira, porém alteradas para serem uma mentira publicada e republicada e difundida o máximo possível. Sim, aí também a gente vai falar um pouquinho mais ao longo do programa, né? Falar da nossa responsabilidade também ao compartilhar, porque nós, assim como todos que compartilham informações como essa, são sim responsáveis por essa disseminação da fake news. Eu quero apresentar também, gente, o nosso convidado de hoje, que está via Skype. Ele é jornalista e editor-chefe do jornal O Vale, que é o antigo Vale Paraibano, o Guilherme Codazzi. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Olá, boa tarde. Agradeço o convite. É sempre importante discutir temas tão pertinentes quanto esse e espero que a gente possa esclarecer fatos importantes para o nosso telespectador. É isso aí, Guilherme. Então, queria começar repercutindo com você, né, essa triste introdução que eu fiz no início do programa, sobre essa morte, né, até onde a fake news pôde chegar. Se não me falha a memória, foi a primeira morte, né, confirmada, registrada aqui no Brasil, de fato, oriunda de uma fake news, né? Você como jornalista, todos os dias aí numa redação, né, convivendo com essa realidade. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa história. Olha, você começou o programa com um caso gravíssimo, né? Que foi essa morte no Guarujá provocada por uma desinformação. E nós tivemos, agora recentemente, em todo o planeta, o combate à pandemia da Covid-19, né, do novo coronavírus, e a gente pode dizer com certeza que as fake news elas provocaram milhares de mortes, não só no Brasil, como no restante do mundo, quando você tenta descredibilizar a ciência, a vacina, por exemplo, e tantas outras ferramentas importantes no combate a uma pandemia. A gente pode cravar, infelizmente, que as fake news matam. Sem sombra de dúvidas, né, Rodrigo? E é engraçado a gente pensar, né, nesse efeito que tem, o quão uma notícia negativa, uma notícia falsa, ela tem esse poder de propagar rápido, né? A que vocês devem isso? Vocês acham que é justamente pelo fato dela ser mais chamativa, atrativa? Eu acho que o Gui pode puxar por essa parte, né, Guilherme, de falar que é uma questão, as fake news geralmente elas são muito atrativas, elas acabam utilizando de várias figuras, né, também para chamar a atenção do público. Olha, no começo do programa vocês falaram um pouquinho sobre esse conceito de fake news, né? A fake news é um lobo em pele de cordeiro. É uma mentira que veste uma roupagem jornalística para tentar ganhar credibilidade e é uma forma de hackeamento, de você hackear a opinião das pessoas, né? É uma indústria da boataria, da desinformação. Isso é muito grave, né? A própria ONU, por exemplo, ela classifica as fake news como uma ameaça global à democracia. E essa indústria da desinformação, da mentira, ela usa esses artifícios do exagero, do sensacionalismo, uma chamada mais atrativa. Ela usa recursos para tornar aquela falsa notícia mais atrativa para o público, né? Então a gente tem que ficar muito atento
tem dicas muito simples para que a gente possa estar imunizados a essa ameaça tão grave das fake news. E uma delas, a vacina principal para que a gente esteja imunizado, protegido, é o jornalismo de qualidade. Da informação, né, Rodrigo, é o principal remédio. A informação é essa educação de base, que a gente vai falar também, de desde cedo reforçar isso para os mais jovens, para as crianças também, para que eles não propaguem isso lá na frente, né, Rodrigo? Dani, a falta de educação digital do povo brasileiro é o terreno fértil da fake news, né? Na verdade, o que acontece? É muito fácil você divulgar uma fake news e fazer com que ela se propague tão rapidamente, porque as pessoas não têm hábitos de checarem as coisas. As pessoas pegam qualquer coisa que chega, né, com aquelas correntes, aqueles enviados de qualquer pessoa, e toma aquilo como uma verdade, porque ela não para pensar que na internet, na verdade, você precisa checar as coisas, porque qualquer coisa pode ser colocada ali, qualquer tipo de notícia, qualquer tipo de informação, você pode divulgar ali sem a necessária credibilização que o jornalismo de verdade acaba tendo por checar fontes, por ir buscar fontes. Na internet não, você publica um texto, você joga uma imagem e está tudo certo. Isso pode divagar ao máximo possível. Você falou que as redes sociais, a internet como um todo é um campo fértil, né, Rodrigo? Justamente porque é permitido que pessoas, inclusive mal intencionadas e sem qualquer informação para checar de fato uma notícia com qualidade, possa colocar notícias falsas, né, informações nesse meio. A gente tem que ficar de fato bem atento. E, gente, a nossa equipe foi para as ruas para saber, de fato, como que a população reage às fake news. Se as pessoas têm, de fato, a mania de achei essa informação duvidosa, então vou checar em outros lugares. Como que a população tem lidado com isso? Vamos conferir. Você acredita em tudo que chega para você? Acho que não, né? Hoje em dia é impossível a gente acreditar. Então, geralmente, eu costumo pesquisar fontes diferentes, né, para ver as diferentes versões assim que você acaba encontrando de uma mesma notícia, por exemplo, né? Então, acho que é importante a gente dar uma pesquisada antes de compartilhar. Não, com certeza, acho que é importante, né? A gente não sabe de onde vem, não sabe a fonte, não sabe se é uma notícia verdadeira. Às vezes circula muita coisa que a gente não pode acreditar, né? De primeira. Não acredito. Quais são os cuidados que a senhora faz para não cair nas fake news, né? Os cuidados que a pessoa tem que observar mais, né? Ter muito cuidado, que são muitas mentiras, acaba trazendo negatividade para dentro da nossa casa e eu não acredito em nada. Checar sempre as fontes, a gente tem que verificar, tá pegando informação, para que a gente não fique, além de estar acreditando e passando informações falsas, né? Fake news é uma coisa que vem para atrapalhar, enganar e prejudicar as pessoas, né? E a gente acaba, a pessoa que recebe, falando e levando adiante aquilo que não é verdade. Tem um famoso grupo da família, né? Sempre acaba chegando alguma fake news. Uma vez a minha mãe mesmo já encaminhou uma fake news e aí de cara eu pesquisei, eu dei uma pesquisada na internet para ver o que se batia ou não aquela informação e não batia. E aí, na mesma hora eu liguei para ela, falei assim, olha mãe, essa informação não checa por causa disso, aquilo, outro. Por favor, apaga essa mensagem, pede desculpa ali para quem você passou, porque hoje em dia é muito fácil a gente disseminar a mentira, né, fantasiada de verdades, e isso acaba trazendo muitas consequências ruins para a gente como sociedade e até como opiniões políticas, sociais, de toda forma. O famoso grupo da família, né? Eu acho que todo mundo, ao menos uma vez, já teve uma história com isso. Vou começar aqui com o Rodrigo. Eu achei bem bacana, né, que as pessoas, de fato, pelo menos as pessoas que foram entrevistadas, realmente mostraram uma preocupação. A gente sabe também que recentemente tiveram inúmeras campanhas, inclusive os veículos de comunicação também se uniram para fazer campanhas para a gente tentar brecar as fake news, mas infelizmente ainda na prática a gente ainda está anos-luz disso, né? A gente ainda está bem aquém, porque muitas pessoas infelizmente ainda deixam isso passar e acabam caindo e o pior, propagando essas mensagens falsas. Dani, a fake news, ela, como a gente começou no programa falando, ela tem um aspecto verdadeiro, né? E por ter um aspecto de verdade, ela desperta emoções. Principalmente quando são assuntos polêmicos,
Quando são assuntos polêmicos, a gente já tem uma polaridade, a gente já tem uma tendência a saber para onde a gente quer olhar naquele assunto. Então, quando a pessoa recebe a fake news, se ela não tem o cuidado de checar, se ela não tem o cuidado de olhar para aquela notícia de uma forma crítica, ela já toma aquilo como verdade e já imediatamente, por conta dessa tendência dela de posicionamento, ela já divulga, ela já repassa para reafirmar esse posicionamento dela. Então a fake news ela tem uma característica poderosa que ela embarca na emoção das pessoas e por isso que ela se propaga com tanta velocidade. E Guilhermo, essa questão, né, dos veículos de comunicação se unirem amplamente para tentar conter essa onda de fake news, elas sempre existiram, né, mas a gente viveu um momento, principalmente em 2022, período eleitoral, em que realmente, pandemia antes disso, como a gente já mencionou aqui, que realmente foi um período bastante complicado, bastante conturbado. E quando a gente fala de fake news, né, a gente fala diretamente desse poder do senso crítico, né, porque é importante, quanto maior a informação, quanto maior o senso crítico da pessoa, do ser humano, menores as chances dela cair numa notícia dessa, né? Papel da internet nessa questão, porque muita gente culpa a internet, né, como se ela fosse uma responsável pelas fake news, por esse fenômeno tão devastador. Na verdade, a internet ela é uma ferramenta, né? Ela pode ser usada tanto para a disseminação de informações de qualidade quanto de informações falsas. Eu acredito que os veículos de comunicação eles entenderam isso, eles estão usando isso mais, estão usando melhor essas ferramentas que ajudam a disseminar as informações verdadeiras, né? Então você vê o exemplo, por exemplo, do Vale. Ele nunca foi tão lido em sua história porque ele utiliza hoje também muitas dessas ferramentas, né? A gente só em uma rede social, por exemplo, chegou a ter 30 milhões de alcance em um mês neste ano. Então a gente utiliza também como aliada a internet, né? Eu acredito que o combate às fake news nesse que os jornais, os veículos de comunicação ocupem esse espaço digital com informação de qualidade. Isso é fundamental para que a gente combata essa praga da desinformação. Sem dúvida, é preciso, né, uma união de fato para conter isso. E Guilherme, a gente falava, os meios de comunicação, principalmente os jornalistas, eles sofreram muito, né, a gente teve ano passado, principalmente no período eleitoral, sofreram muito, foram duramente criticados, muitos profissionais até mesmo agredidos por conta disso. Queria que você até falasse um pouquinho no dia a dia do jornal, do jornalismo diário, da redação. Tem alguma história em específica que te marcou, dentre tantas outras, né? Um período bastante complicado. Tem alguma história que você gostaria de dividir com a gente, que você acha que seja interessante destacar? Dani, tem sim. Eu só queria antes contextualizar um pouco esse tema, que é importante. A indústria da informação falsa, das fake news, ela tem como um pré-requisito tentar minar a reputação da ciência, do jornalismo profissional, de todo mundo que vai contar uma verdade. Ela precisa tirar ou tentar tirar a credibilidade dessas fontes de informação para tentar impor uma falsa narrativa e as pessoas acreditem nessa falsa narrativa. Então, elas são contra a vacina, tentam tirar a credibilidade da ciência ou da indústria farmacêutica, ou querem que uma mentira se propague com facilidade. Então, falam mal dos jornais e das emissoras de TV, por exemplo. Então, essa é uma estratégia das fake news, né? E isso tem reflexo direto no nosso dia a dia. Você mesma citou muito bem, houve um aumento grande no número de ataques a profissionais do jornalismo nos últimos anos, né? Nós mesmos aqui em O Vale sofremos há cerca de 15 dias uma agressão à nossa equipe durante um protesto aqui em São José dos Campos, próximo ao Vicentino Aranha. Então, realmente isso tem reflexo direto na nossa atuação. De forma alguma, ações como essa podem ser normalizadas, né? Pelo contrário, a gente precisa
combater, vários meios, né, se unindo para combater isso. Eu falo meios de diversas esferas, né. Gente, eu gostaria de agora tocar num ponto, né, que tem gerado polêmica, que é a famosa PL das fake news, que é a PL 2630, que tem gerado bastante polêmica. O texto ainda não foi aprovado. Vou jogar a pergunta para você primeiro, Rodrigo. Ok. Dentre as diretrizes, né, essa lei, caso aprovada, estaria que as redes sociais elas passariam também, por exemplo, um ponto importante, a ser penalizadas pelas notícias falsas que são veiculadas, não é isso? Isso. Na verdade, a ideia do PL é reforçar o dever de cuidado dessas redes, né? Então, elas já têm que moderar o conteúdo, já é uma obrigação das redes, como produtoras de conteúdo, como fornecedoras de conteúdo, ou de um meio para que o conteúdo seja divulgado, elas já têm a obrigação da moderação. A ideia do PL é reforçar isso e penalizar ainda mais, porque se elas não tiverem 3 pontos basicamente: o cuidado com perfis falsos, o cuidado com a propagação dessas correntes, essas notícias que se contaminam com uma velocidade muito rápida. E terceiro, a checagem da fonte, ou seja, propagar mentiras, propagar coisas que tenham uma característica odiosa ou uma característica ilícita, aí elas serão penalizadas de forma mais grave. Por que você acha que ela ainda está sendo relutada em ser aprovada? Olha, eu acho que a gente tem uma polarização bem grande lá na Câmara. Tem gente que acha que é censura, né? Tem gente que acha que é muito importante, porque a gente está cada vez mais virando uma sociedade digital, isso é inegável, né? O terreno de batalha verbal está cada vez mais dentro do meio digital. Então eu acho que o que está acontecendo é que a própria sociedade está ganhando uma voz nessa votação. Estamos de volta com Diálogos. Hoje estamos falando sobre fake news. Eu estou recebendo aqui no estúdio o consultor de proteção de dados e cibersegurança, o Rodrigo Marques. E via Skype a gente está conversando também com o jornalista que é editor-chefe do jornal Vale, Guilherme Codazzi. E eu quero aproveitar para apresentar também, gente, a advogada que é pesquisadora na área de Direito e Tecnologia, Jéssica Santos. Jéssica, muito obrigada por tirar um tempinho para conversar com a gente. Seja bem-vinda também ao bate-papo. Boa tarde, Dani. Obrigada. Muito importante falar sobre esse tema. Sem dúvida. Bom, quero voltar nesse segundo bloco falando um pouquinho mais, para a gente esmiuçar um pouquinho mais essa polêmica PL das fake news, né? E um trecho que também tem causado polêmica é que ela ofereceria uma proteção extra a postagens de deputados, senadores, de políticos. Isso ainda está gerando muito pano para manga, né? Sim, esse texto está previsto ali, né, da imunidade parlamentar material. Acho que é importante destacar para quem assiste o programa que isso já existe na Constituição. Os parlamentares têm essa imunidade pelo que eles falam, né? Quando é ali dentro do Congresso, essa é a ideia inicial desse instituto. Então, se você fala alguma coisa em algum discurso, você tem essa garantia de não responsabilização. E com o passar do tempo, isso também foi estendido, de certa forma, para o que se fala fora da Câmara, do Senado, do Congresso, desde que seja algo vinculado ao mandato e ao exercício ali da sua atividade parlamentar. A gente tem muita discussão sobre isso já hoje, mesmo antes de um uso tão grande da internet, já tinha essa discussão, porque conseguimos observar muitas vezes que tem coisas que são faladas fora do mandato que acaba gerando algum prejuízo para as pessoas, né, seja para outro parlamentar, ou seja para as pessoas mesmo que não são legisladoras. Então, esse instituto está sendo pensado muito pelo Supremo, e agora o que o PL faz é garantir que isso que existe hoje também seja feito para as redes. Então, que algum tipo de postagem já teria automaticamente essa proteção. Por isso que tem toda essa discussão. O que a gente tem hoje no Supremo é uma tendência de analisar primeiro, né? Tudo pode ser questionado, então isso é um ponto também que garante a segurança desse direito, como tinham falado antes. Nada é absoluto, né? A gente não tem direito de falar o que a gente quiser sobre quem a gente quiser, isso gera responsabilização e pode gerar. Então, esses questionamentos estão sendo levados ao Supremo, em alguns casos
já teve aí uma moderação mesmo, uma modulação desse entendimento para até responsabilizar parlamentares. Então, eu acredito que mesmo que isso passe no PL, a discussão vai ser grande, tá? Mesmo com base em casos concretos que podem acontecer, que com certeza vão acontecer, que a gente já observa hoje um uso constante das redes pelos parlamentares, como também da própria constitucionalidade da lei nesse ponto. Então, pode ser uma discussão bem grande com relação a esse assunto, que é um dos mais polêmicos mesmo. Continuar primeiramente então com o Rodrigo, você concorda com a linha de raciocínio da Jéssica ou você tem uma visão que pode ser um pouco contraditória quando a gente está falando de combater as fake news, né, como um todo, esse trecho, né, do projeto especificamente? Não, eu concordo, Dani, eu concordo com a Jéssica, porque, na verdade, o que a gente está vendo com o PL é o que a gente falou antes, é levar para o meio digital algo que já existe no meio físico, né, na vida real, digamos assim. Como cada vez mais a sociedade vai para o digital, cada vez mais as conversas estão no digital, cada vez mais a gente se expressa pelo digital também, faz sentido que seja abordado pelo menos, né? A gente não sabe se isso vai passar, se não vai passar, se haverá alguma emenda, se vai ser modificado, se isso será aprovado finalmente ou não, se vai haver um outro projeto que vai substituí-lo, a gente não sabe ainda o desfecho, mas a discussão é muito válida, o meio de colocar esse assunto em pauta, trazer para, olha, será que o que ele está falando lá dentro do Congresso, quando ele coloca dentro de uma rede social, ainda que ele esteja fazendo a postagem dentro de casa, mas no âmbito do que ele fala dentro do cargo que ele ocupa ali, faz sentido ele ter essa imunidade estendida para aquele meio digital também? Então eu acho muito válido e eu concordo com a posição da Jéssica, sim. Guilherme, gostaria de fazer alguma colocação? Você concorda com a linha tanto da Jéssica quanto do Rodrigo? Você acha que pode ser um pouco contraditório? Qual que é a sua visão em relação a isso? Eu acho super importante um ponto do que falou a Jéssica sobre como o nosso mundo vai se transformando, né? Então você tem a Constituição de 1988 prevendo esse mecanismo e como isso já vai se transformando ao longo do tempo. E uma característica que a gente tem na sociedade atual é que a gente tem revoluções cada vez mais rápidas, né? Mudanças cada vez mais rápidas. Então a gente precisa sim debater esse instrumento. Vale só a gente recapitular, puxar um pouquinho atrás, quando a gente teve o Capitólio, o episódio em Washington, foi decisiva a participação pelo Twitter de Donald Trump, que à época era o homem que ocupava o Salão Oval da Casa Branca. Ele era o homem mais poderoso do mundo, né? Então, ele utilizando essas ferramentas, ele conseguiu arregimentar um monte de gente que fez um ataque contra a democracia, né? A maior democracia do mundo. Então, essa discussão sobre os limites dessa imunidade parlamentar, eu acho que são muito importantes nesse momento, e o projeto de lei ele vem para que a gente debata realmente como a gente vai lidar com esse problema que só tende a se agravar nos próximos anos. É importante, a gente fala de informação, espaços como esse, né, para a gente estar debatendo sobre esse assunto, são fundamentais e que se propague, né? A gente fala na Câmara, no Senado, nas escolas também, né? Eu acho que é importante a gente reforçar o papel da educação nesse sentido, porque é a principal ferramenta para a gente conseguir conter, né, esse desserviço que é as fake news. A gente falava no primeiro bloco sobre a população ter um senso crítico, né? Isso é muito importante. E é importante também, inclusive, quando a gente está falando agora de pele das fake news, que a população também se interaja, né? Procure saber, esteja por dentro também de tudo o que vem sendo falado, né? Para a gente não ter nenhuma surpresa depois. Rodrigo, quer começar? Olha, Dani, eu acho que isso é fundamental. A participação da sociedade é o que vai garantir os limites que a gente precisa num PL desse, né, num projeto de lei dessa magnitude e dessa importância. Porque hoje as redes sociais são invariavelmente o canal preferido de manifestação de pensamentos, de liberdade de expressão, que precisa, assim como o Guilherme falou anteriormente, não ser confundida com a liberdade de ofender, né? Liberdade de expressão não é liberdade de ofender. E a gente precisa entender que
Se nós, os cidadãos, não conseguirmos ter a visão da importância desse assunto neste momento, a gente vai ficar refém da decisão de poucos em relação a todos. Então, depois que a lei está aprovada, depois que uma emenda é feita, se for o caso de uma emenda constitucional, posteriormente, como a gente teve quando a LGPD saiu e posteriormente uma emenda constitucional para trazer o direito de proteção de dados para dentro da Constituição, então a gente pode ter esse movimento legislativo também. Se o cidadão, se a população não estiver inserida nesse assunto, a gente vai ser refém do que for decidido e, invariavelmente, a gente não vai gostar. É bem por aí, né, Jéssica? É procurar essa informação, né, para não ser manipulado mesmo. Sim, Dani, é importante. Eu enxergo que a sociedade civil ela tem uma certa organização nesse tema, tem algumas associações que são constantes em participar desses debates, participaram do Marco Civil, participaram da LGPD, estão participando agora, por exemplo, a Coalizão de Direitos na Rede, que une algumas associações de pesquisa também sobre direito e tecnologia e sobre tecnologia no todo, mas a população em geral ainda está mais distante desse debate, né? Eu acho que é um papel nosso também, o programa cumprir isso, levar essa discussão, porque todo mundo está na rede hoje em dia, né? Se você não mexe muito na rede social, você está mexendo em aplicativo de mensagem, que também é um grande foco da fake news no Brasil, consegue se propagar muito rápido, a gente viu nos últimos anos. Então, quanto mais a gente se informa sobre isso, mais o debate fica rico. Quando eles tentaram voltar, agora em maio, teve um movimento bem forte da sociedade, até para pedir pela votação, né? E acabou que por outras forças que os colegas já comentaram aqui, realmente o tema traz muitas obrigações para grandes empresas, e isso acaba batendo em vários atores. Então, torna mais difícil a aprovação. Mas a população se manifestando, entendendo o que está sendo falado, vai ser importante, porque uma vez que essa lei passe, ela vai vigorar por algum tempo em um mundo que está em constante mudança, né? Então, com certeza, mesmo ela passando, talvez alguns pontos aqui ela já esteja até atrasada. É sempre difícil a lei tentar encontrar o que é real, né? O mundo real. A gente sempre acaba correndo atrás dessa realidade, mas o que é importante é a gente se conscientizar, e esse ponto que vocês falaram da educação. É o principal, a educação midiática. Nossas gerações não cresceram tão imersas assim, né? Já tem uma geração de adolescentes que estão imersas na rede desde sempre, e pegou a nossa geração andando, e também as dos idosos bem lá na frente, também está todo mundo imerso nesse ponto de lidar com a tecnologia. É importante levar esse debate para todos esses grupos, para que a gente consiga entender as melhores formas de combater a desinformação. Até porque é um caminho sem volta e a gente tem que se moldar, se adaptar a isso, né? Porque a tecnologia, as redes sociais, a internet é daqui adiante, né? Daqui para frente, vai cada vez mais evoluir. Ela hoje já é fundamental na nossa vida. E Guilherme, e aí vai também do nosso papel, né? Como comunicadores, como jornalistas. De volta com Diálogos, hoje estamos falando sobre as fake news. E eu quero voltar fazendo a pergunta, chamar o Guilherme agora. A gente já falou, né, por que as fake news elas são tão atrativas, né, de fato elas chamam muita atenção, mas uma coisa que é interessante a gente mencionar e dialogar sobre isso é que uma coisa é uma pessoa que tem menos acesso à informação, ela cair numa mentira, né, ela vai ter menos mecanismos para ela poder checar, duvidar, até um senso crítico menor. Mas o que a gente tem percebido é que muitas pessoas, né, intelectuais, fortemente estudadas, elas têm caído nisso. É um fenômeno bastante interessante de ser observado, né, Guilherme? Dani, você tem toda a razão. As fake news, que são uma ameaça global à democracia, segundo a ONU, elas são, entre aspas, democráticas. Elas atingem todas as classes sociais, todas as idades. Então, esse é um problema que é geral, né? Um ponto importante para a gente, uma dica importante para a gente diferenciar o joio do trigo é bem simples. É a gente perguntar, mas quem está me contando essa informação? Então, jornalismo, como em qualquer outra área da nossa sociedade, tem grife, né? Tem marca. Quem está me falando aquilo? Eu conheço esse site, eu conheço esse jornal, ele tem credibilidade, ele não tem. Então, a gente conhecer de quem a gente está consumindo a informação é importante. E um outro ponto que é importante a gente destacar
é a produção desse conteúdo falso, né? Ele existe, eu vou dizer aqui, no atacado e no varejo. Você tem no varejo pessoas que, impulsionadas por um momento de emoção, por uma preferência ideológica, acabam postando uma informação que não é verdadeira, isso é fato. Mas o grande problema está na indústria da notícia falsa. Da mesma forma que a gente tem na indústria jornalística um farol que tenta conduzir a sociedade a um porto seguro de informações, você tem o contrário disso. Você tem uma indústria da desinformação que tenta fazer com que a sociedade bata nas rochas, ela afunde, naufrague em meio a mentiras e boatos. Então existe uma indústria realmente que é especializada nisso. Então realmente é muito difícil para muita gente conseguir separar esse joio do trigo. E aí vai a necessidade, a importância tanto da valorização do jornalismo profissional, que ele consiga atingir cada vez mais pessoas, e também da gente educar, ensinar didaticamente como uma pessoa pode, em um ou dois passos, identificar se aquilo é um fato ou não. Você bem pontuou, é um time, infelizmente, muito bem estruturado, né? Antes da gente passar a bola para a Jéssica e para o Rodrigo, Guilherme, eu acho que é importante, dentro disso, a gente reforçar também, né? A gente viu, quando a nossa equipe foi para as ruas, muitas pessoas falando sobre aquele famoso grupo da família de WhatsApp, né? Muitas pessoas ainda insistem em se informar por WhatsApp, e aí sem ver, né? Por exemplo, mas que notícia bombástica, né? Mas aí você olha nos outros portais de notícia, nos outros sites, poxa, se essa notícia ela é verídica, ela sairia nesses portais primeiro. Eu acho que é interessante a gente reforçar também coisas básicas que muitas pessoas não podem não perceber, mas erros de português também, né? São indícios, são mecanismos de que essa notícia ela pode ser inverídica. Dani, você pontuou muito bem. São dicas muito simples. A primeira, quem está me contando essa informação? Né? Quem está me falando sobre isso? Eu conheço? Não conheço? É confiável? Não é confiável? Repito, notícia tem marca, tem grife, né? A gente se alimenta de informações e a gente tem que exigir que sejam informações com uma procedência verificada, que seja feita por uma redação, por jornalistas, editores, repórteres. Enfim, esse é o passo número 1. Você pontuou bem. Geralmente as fake news elas são carregadas de exagero, né? Você tenta chamar atenção de uma forma apelativa para um determinado fato. Elas vêm, em geral, recheadas de erros de português. Então são alguns pontos que a gente tem que chamar atenção, né? Você falou um outro ponto que é super importante, mas só saiu nesse veículo. Uma notícia tão importante quanto essa foi ignorada completamente por todos os outros veículos importantes, pelos jornais, pelas redes de TV, pelos sites. Então, são alguns pontos que a gente sempre reforça que são importantes para que a pessoa analise na hora de receber uma informação. E ter um pouco mais de profundidade, né? A gente vive num mundo cada vez mais rápido, é verdade, mas o WhatsApp, por exemplo, ele é usado para disseminação de notícias falsas e muita gente nem vai além de ler a chamada, né, ou o título daquela informação, né? Então a gente tem que ter também individualmente, e a gente como veículos de imprensa, como sociedade, tem que fazer campanhas em relação a isso, para que as pessoas tenham interesse, entendam que aquilo faz parte do dia a dia delas. As fake news, elas construíram um tipo diferente de analfabetismo. É um analfabetismo contextual. A pessoa vive num mundo que ela não consegue ler. Ela vive num mundo imaginário. Cada fake news é um tijolinho na construção desse mundo. Então, quando você se informa, você está tendo a sua liberdade de pensamento, a liberdade de escolha preservadas. Bem interessante, né, Rodrigo, pensar nisso, né? O como esse movimento da sociedade moderna interfere diretamente, né? Essa questão de você não parar, olhar, refletir, já sair disseminando tudo. Dani, a gente vive um movimento que tem até uns estudos interessantes chamados de aceleração, né? Aceleração digital. É aquela percepção que de vez em quando o pessoal fala, parece que o dia ficou mais curto,
parece que tem menos horas no meu dia, mas na verdade é porque a gente está sendo extremamente bombardeado por informações, né? A gente falou há algum tempo atrás da sociedade da informação e agora já se fala da sociedade pós-informação. O que acontece? A gente tem uma quantidade tão grande de informações e não necessariamente boas informações. A gente está debatendo aqui sobre as piores possíveis, que são as fake news, né? E com esse volume gigantesco, até por uma proteção talvez biológica nossa, a gente começa a ter a nossa atenção extremamente focada em poucas coisas, para que a gente consiga dar conta de prestar atenção naquilo que a gente quer prestar atenção. Então, o que acontece? Para que nós consigamos prestar atenção no que a gente quer prestar atenção, o resto a gente passa raso. E é exatamente o que o Guilherme falou. A gente está criando um costume de olhar para pouco volume, assim, digamos, pouca qualidade da maioria das informações e muito pouco de boas informações a gente retém. Então, o que acontece que eu tenho visto bastante no dia a dia? As pessoas pegam, olham, passam o olho, basicamente, naquelas informações, não param para se aprofundar, não param para checar, não param para verificar a veracidade, não param para fazer essa análise que vocês muito bem trouxeram. Poxa, mas uma notícia tão importante, por que não está em outros veículos de renome, né, de expressão? E simplesmente elas passam adiante, se elas acham minimamente interessante, né? É uma curtida numa rede social, é um compartilhamento, é um encaminhamento num WhatsApp. E a gente não pode esquecer que o próprio PL, que a gente estava debatendo ainda agora, também vai nos mecanismos de busca, né? Nos motores de busca, como um Google da vida. Então, assim, a fake news ela não é só para as redes sociais. Ela também se preocupa em criar sites fraudulentos que disseminam muito mais informações, às vezes, do que o pobrezinho do post lá na rede social ou aquela mensagem que foi encaminhada no grupo da família. É uma doença muito mais grave quando a gente entra na questão dos sites que difundem várias notícias fraudulentas e bombardeiam ainda mais as pessoas com essas informações ruins, de péssima qualidade. E, Jéssica, aquela famosa frase, né? Uma mentira contada 1000 vezes, ela se torna uma verdade, né? Exatamente, Dani. Para o cidadão, acho que todo mundo que faz parte desse circuito de informação tem certa responsabilidade em ajudar a conter a desinformação. Para o cidadão, é o que foi muito bem falado, checar a fonte. Isso é importante, tem que fazer parte do nosso dia a dia, conferir português, conferir quem falou, isso é fundamental. Também, um segundo ponto, não compartilhe se você não tiver certeza da fonte. Não passe para frente esse conteúdo se você não acredita que ele foi feito de uma forma legítima. É importante a gente também ter esse autocuidado, e talvez o terceiro autocuidado que seja o mais difícil, considerando um contexto polarizado que a gente vive em tantas frentes, é você saber diferenciar o que é a sua opinião do que é um fato. Isso também é algo fundamental, não misturar as coisas, né? Existe a realidade, existe o que eu penso sobre aquela realidade. Isso também tem que ser posto na mesa. Para os agentes públicos, fazer o que alguns já estão fazendo, de criar mecanismos de mais fácil contato com a população. O próprio STF foi vítima de muitas fake news e criaram um canal no WhatsApp onde você consegue coletar informações oficiais do próprio órgão. Isso é uma prática muito interessante, né? Como a gente falou, checagem da fonte, vindo a notícia do STF, do próprio STF. Isso também faz parte. E para os provedores, acolher essas obrigações de moderação, de cuidado, como o Rodrigo falou, o dever de cuidado está muito forte nesse PL, com vários temas que acabam sendo problemáticos, como foi, e a gente tem observado, principalmente no início do ano, a gente observou a questão da criança e adolescente, escola. Então, essas obrigações vão estar lá ali também impostas e vão ter que ser acolhidas se passar o texto da forma que está. No contexto eleitoral que vai ter ano que vem, né, municipal de novo, todo o cuidado que já foi tomado com propaganda política e uma atuação bem forte do TSE, com parceria com todos esses provedores, canal oficial de divulgação. Então, hoje eu vejo que existe um cenário, pensando em órgãos públicos, tão mais presentes. Quem quiser ter acesso, consegue ter um acesso rápido e fácil. E ainda tudo isso alinhado ao que vocês falaram, que eu acho que é fundamental, das iniciativas jornalísticas, o fortalecimento do jornalismo e os mecanismos de checagem, que hoje a gente tem em todas as plataformas. Twitter, Telegram, Instagram, o que você usar, você vai conseguir seguir alguém que vai estar testando, vai estar conferindo e vai estar fazendo essa veracidade, esse teste para a gente.
Isso também é muito rico, deve ser utilizado por todos nós, né? Ninguém está imune, essa indústria está se fortalecendo, está ficando mais verídico, porque a população está ficando mais esperta, então eles também vão tentando acompanhar. Então é importante que esse tema sempre esteja em voga. Uma vez que a gente aprende a seguir esse passo a passo, você já fica vacinado contra essa pandemia, como falou o Guilherme. Sem dúvida. Agora, tocar num outro ponto, a gente já está chegando na reta final do programa, mas um ponto também que gera muito pano para manga, eu vou começar com o Rodrigo, até pela especialização dele, é em relação aos algoritmos, né, Rodrigo, que levam muitas vezes a gente para esse tipo de notícias. Os algoritmos, eles não são nem um pouco neutros, né? Não. Os algoritmos, uma coisa que a gente tem que pensar o algoritmo ele não surge do nada, ele é feito, né? Ele é programado por uma pessoa. E todos nós, em algum grau e de alguma forma, nós temos o que é conhecido como vieses. O viés, ele é um preconceito, ele é uma forma de enxergar o mundo, ele é o jeito que eu entendo determinado assunto. Então, se eu estou programando um algoritmo, eu tenho um viés de olhar para um assunto delicado, com uma ótica machista, por exemplo, ou com um determinado posicionamento político, ou com um determinado preconceito em relação a um grupo, a uma etnia, ou qualquer coisa desse tipo, eu transporto essa lógica para dentro do meu algoritmo, ainda que inconscientemente. E aí, quando a gente faz isso, a gente vê algoritmos trazendo esse enviesamento, trazendo esse tipo de decisão ruim. A gente tem um caso emblemático que ficou conhecido no mundo inteiro, que foi um algoritmo chamado Compass, né? O caso foi o Compass, que é um algoritmo de uma corte americana, onde se verificou que havia um grupo que, teoricamente, seria os mais reincidentes. Esse grupo, ele não era os mais reincidentes, mas eles tinham uma característica que despertou o interesse para fazer a auditoria do porquê que eles estavam sendo apontados pelo algoritmo como reincidentes. Eles eram todos negros. E os brancos que estavam sendo apontados pelo algoritmo como pessoas que não iriam reincidir, eram os que reincidiam. E aí foram entender o que estava acontecendo e foram ver que o que tinha contaminado o algoritmo foi a base de dados que foi trazida para o algoritmo, que a base, no caso, eram as decisões judiciais que eram enviesadas. Então, as decisões ruins geraram uma saída ruim no algoritmo. Então, de neutralidade, o algoritmo basicamente não tem nada, porque ele pode estar contaminado na sua programação ou na sua alimentação. O algoritmo ele é só um caminho, ele é um processamento que vai sair do outro lado alguma coisa que pode ser boa se todo esse início foi bom, ou pode ser ruim se a gente não cuidou nem de quem programou e nem da qualidade dos dados que foram colocados no algoritmo. Bem interessante isso. Jéssica, rapidamente, para a gente fazer nossa contextualização final, você gostaria de fazer alguma colocação? Eu posso até dar um outro exemplo, só para emendar no que o Rodrigo falou, até mais recente, o próprio chat GPT, que está sendo muito utilizado, está sendo investigado já nos Estados Unidos por criar desinformação também com relação a alguns indivíduos. Então, mostrando que o algoritmo ele não está imune. Assim como a gente falou da liberdade de expressão, que ela não é imune, você não pode falar tudo que você quiser sem responsabilização, os algoritmos também não. Então, minhas últimas palavras seriam, Dani, checagem de fatos, é o que a gente tem hoje, acho que é o que é mais forte, confiar em veículos de informação que tem essa credibilidade, tem essa pesquisa e essa seriedade com a informação. Isso eu ainda acho que nos próximos anos vai ser o nosso principal mecanismo contra as fake news. Guilherme? Dani, a gente teve o exemplo recente de críticas à atuação do próprio Google no debate sobre o PL 2630, né? Apontamentos de que a plataforma, por meio de impulsionamentos e de outras estratégias, priorizaria conteúdos favoráveis à sua posição, ou seja, conteúdos contrários à aprovação do projeto de lei, e isso foi chamado a atenção pelo Ministério da Justiça, por exemplo. Então, realmente, o poder dessas plataformas é muito grande. A gente teve o caso da Cambridge Analytica, né, que interferiu diretamente nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, que acabaram com a vitória de Donald Trump. Então, exemplos a gente tem aí aos montes, e então, só reforçando a importância para que a gente debata
esse assunto que faz parte da vida de todos nós. Então, parabenizo a Câmara por esse espaço, todos os convidados, achei super pertinentes os posicionamentos, é bom para a gente refletir e que a gente consiga fortalecer o jornalismo profissional, educar melhor as nossas crianças para que elas possam separar o joio do trigo e que a gente amplie cada vez mais o debate. Tenho certeza que esse debate não se encerra com o projeto de lei, ele vai continuar nos acompanhando aí anos a fio. Sem dúvidas. E é reforçar que é uma luta de todos nós, né? Minha, sua, de todos nós que estamos aqui, combater a fake news. Portanto, cheque várias vezes, não saia disseminando, porque, lembrando, nós também somos responsáveis pela propagação dessas mensagens e como foi iniciado o programa, né, a introdução que eu fiz. A fake news, ela mata, ela pode ganhar proporções inimagináveis, enormes, e ela é fatal. Então é isso, gente. Bate-papo bastante rico. O Diálogos da Cidade de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar este programa na íntegra e todos os demais da TV Câmara de São José dos Campos, que tem uma programação muito variada, por sinal, e com bastante prestação de serviço, informação de qualidade. Vocês podem nos acompanhar pelo youtube.com/CâmaraSJC, nos canais, o canal aberto, 12.3, o 7 da NET e o 9 da Vivo. E se você quiser ver alguns bastidores, sugerir pautas para a gente também, pode acessar o nosso Instagram, que é o @TVCâmaraSJC. O Diálogos fica por aqui, mas semana que vem estamos de volta. Até mais!